Eu costumo dizer que por mais que a gente tenha um conhecimento arquitetônico ou que tenha mais conhecimento arquitetônico do que o cliente, por isso que ele está nos procurando, a gente não conhece o cliente. É muito superficial em uma conversa de uma hora você achar que você sabe todas as histórias, todas as vontades. Então a gente gosta de trocar conversas, a gente gosta de conversar. E às vezes numa frase que ele fala, você tem algum elemento ali que pode virar arquitetura, em alguma lembrança que ele tenha. Às vezes ele tem frustrações, às vezes tem vontades, teve experiências boas, teve experiências não tão boas. Então a gente gosta de, nesse processo inicial até conseguir absorver isso, botar ele dentro do processo. É justamente isso, é mostrar para ele, mostrar as possibilidades. Às vezes a gente chega com mais de uma possibilidade. Olha, esse projeto funciona desse jeito ou desse outro jeito. Como você se vê? Qual que te agrada mais? Qual que você não gosta? Por que que ele é assim? Aí a gente coloca ele também dentro do vamos dizer, do contexto que a arquitetura exige, né? Essa questão de insolação, escala, limites, leis, dinheiros. Muitas vezes você pode querer muita coisa, mas não poder, por questões diversas. Então a gente traz ele para entender, não chega com algo pronto e fala você vai morar aqui. Entendeu? A gente quer construir junto para ele se sentir realmente dono daquele projeto. Esse processo de colocar o objeto de arquitetura no terreno, eu acho que por conta da história, vamos dizer, minha como arquiteto, de ter começado a trabalhar no litoral norte de São Paulo, de ter procurado muitas vezes clareiras nos terrenos para poder implantar uma casa, de não querer fazer grandes cortes, grandes aterros e respeitar ali o ambiente que existia. Eu acho que a gente carrega isso, é uma forma natural. Eu aprendi assim. Então toda vez que eu vou em algum terreno, eu já imagino como se colocar lá sem muita intervenção nesse terreno. Então muitas vezes a gente deixa a casa flutuando sobre pilotis, ou se encosta num canto, porque no outro canto tem uma, uma vegetação muito importante. Mas eu acho que isso faz parte um pouco dessa história, assim, eu acho que está inserido, é natural chegar já com esse approach, assim, vamos dizer, no projeto, de respeito. Voltando lá atrás, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu trabalhava com estrutura de madeira lavrada, com uma equipe de carpintaria que tinha trabalhado, o mestre carpinteiro tinha trabalhado com o velho Zanini, e ele que me ensinou essa história da madeira, de como trabalhar. Nós estamos falando de 35 anos atrás, por aí. E naquela época era vergonhoso colocar prego, parafuso ou cantoneiras, tudo era encaixado. E o terreno muitas vezes era em cima do brejo, né? Foi uma época temerária, porque era muito no instinto, muito na sabedoria até dele. Olha, isso aqui, esse vão não aguenta, vamos criar uma peça assim de suporte. Eu acho que essa preocupação estrutural vem carregada também desde lá esse grande laboratório que foi o Litoral Norte para mim, né? De poder praticar muito. A gente fez vamos dizer, alguns projetos lá, até bastante para um começo de carreira, assim. E hoje em dia, eu acho que
o que a gente busca muito é uma solução para cada projeto. Pode ser concreto, metal, madeira. A gente está investigando, a gente gosta de não repetir soluções. É lógico que não existem tantas soluções estruturais. Falando em soluções estruturais, elas vão se repetir, com certeza. Mas em soluções de arquitetura mesmo. Então, de tentar criar, voltando para o cliente, voltando para o desejo do cliente, para a análise do projeto para o cliente. Cada casa é um caso. Então a gente busca realmente algo que tenha a ver com essa história dele, com essa vontade dele. É lógico que com a nossa interpretação de arquitetura, com a nossa visão do que é uma arquitetura atual, não buscando modelos de outras épocas. Algo que tem muito a ver com a estrutura é a escolha dos materiais, porque talvez em vários exemplos a gente deixe latente essa estrutura através dos materiais. Então muitas vezes a gente tem um suporte em algum material que tem uma determinada característica, que tem algum peso, que transmite uma imagem, e por ela se apoia um outro material que representa uma outra característica. Muitas vezes a gente quer criar uma tensão entre um e o outro, a gente pode querer criar uma leveza, ou a gente pode querer criar um peso, e o material ele transmite essa sensação, né? Se a gente vê uma parede de pedra e vê uma parede de madeira, a mesma parede ela vai refletir para a gente sensações diferentes. Não só do ponto de vista físico, que é básico, que a madeira vai pesar mais do que a pedra vai pesar mais do que a madeira, do que do ponto de vista de sensação mesmo. A gente tem uma relação com os materiais. Então eu acho que o material está muito... A gente busca usar o material como um elemento verdadeiro, não muito como revestimentos, como adornos. Então a gente busca essa materialidade também como função. Essa sensação de trabalhar numa escala maior, que gera um desafio, para o escritório é muito interessante. A gente gosta desses desafios. A gente gosta desse desconforto, dessa tensão de se expor. Eu acho que a gente tem esse foco, não que na casa a gente não tenha ou não. E recentemente apareceu a oportunidade de desenvolver um produto. Então, voltando para a história do residencial, que depois foi para um imobiliário, trabalhar com 40 mil metros, 50 mil metros quadrados, e de repente veio o desafio de um objeto. E isso foi do mesmo jeito, foi um desafio, não como a escala, mas o nervoso voltou por ser um produto totalmente diferente, algo desconhecido. De você trabalhar com algo que você tem que ser tão meticuloso, onde você sai do metro, vem para o milímetro. E essa foi uma busca que é quase como você ir tirando, e essa foi a proposta desde o começo, né? Como fazer uma torneira sem comandos, sem nada. Então a gente saiu só de uma pequena caixa, que a gente rompe essa caixa, e essa caixa, a hora que você articula ela libera o fluxo de água. E isso, entender esse mecanismo, entender essa mecânica, foi muito desafiador. E parece que deu certo, porque a gente ganhou aí alguns prêmios importantes mundo afora com essa torneira.
do ponto de vista dos empreendimentos corporativos, vamos dizer, a característica de trabalhar hoje em dia, de como as pessoas se comportam, como as próprias profissões se comportam, estão muito diferentes, né? Elas estão numa mudança constante. E os espaços comuns têm tido cada vez mais valor. A gente fica, acho que no escritório não é novidade para ninguém, muito mais tempo do que a gente fica em casa. Então trazer essa qualidade de vida para os espaços onde as pessoas trabalham é fundamental. Criar áreas de convivência e a própria... Eu acho que nós estamos num globo em transformação e eu acho que a arquitetura é fundamental para que possa criar esse dinamismo, né? Ela, se não é acompanhar, eu acho que a característica da arquitetura é até antecipar, né? Essa é a arquitetura ideal, que você consegue antecipar essas tendências e mostrar para as pessoas um jeito diferente de viver, de conviver, de trabalhar, de morar.